estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast de São José. Esse podcast que é um espaço de interação entre nós, universidade, e você, estudante, você, professor, você, comunidade acadêmica, você que simpatiza com a nossa instituição e você também que é amigo de um convidado nosso, que é meu amigo, que é nosso parente. É um espaço que a gente dedica a conversar sobre diversos assuntos, levar informação, levar conhecimento para você, através aqui do nosso podcast. Você que ainda não conhece a nossa instituição, não segue ainda o nosso Instagram, @UniSãoJosé, pode entrar lá no nosso site também, sãojosé.br, e vem para cá conhecer a gente. E sem mais delongas, hoje eu estou aqui muito feliz, privilegiada por estar com uma pessoa muito bacana, muito interessante, Tiago Ragauskas. Acertei? Sim. Acertei. O Tiago é enfermeiro de formação, também é pedagogo, tem várias outras formações, é amante dos animais e hoje ele veio aqui compartilhar um pouco da sua experiência. O Tiago, ele também é uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista, também é TDAH, tem hiperfoco, e a gente vai conversar, vai trocar. Uma pessoa tão interessante, tão inteligente, cheia de habilidades. Também tem altas habilidades, a gente já conversou aqui um pouquinho. E a gente vai conversar com ele para entender esse universo, entender esse monte de coisa bacana que ele vem fazendo por aí. O Tiago também recebeu um prêmio, e aí eu vou precisar de ler, Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado da Presidência da República, no ano passado. Sim, ano passado. E ele vai contar aqui pra gente. Fica aí, não sai daí. Manda esse link aí já para todo mundo, para os seus amigos, para as mães de TEA que você conhece, para as pessoas TEA que você conhece, para conhecer essa criatura impressionante que está aqui na minha frente, e a gente vai poder conversar bastante. Tiago, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por você estar aqui. São José tem essa preocupação de tornar esse espaço aqui um espaço de assuntos importantes e interessantes, também um espaço para todos. Todos. Tudo que cabe dentro de um ambiente acadêmico precisa passar aqui por esse podcast. E aí me fala um pouquinho de você, como é que você chega nesse laudo de entender, caramba, eu sou uma pessoa que estou dentro do transtorno, que é um universo que a gente é cheio de mistérios. Quanto mais a gente conhece, menos a gente sabe. É verdade. Quanto mais a gente se aprofunda, a gente vê o quão distante a gente está de chegar em alguma certeza. E como é que você chegou à consciência de que você é alguém que está dentro desse universo? Eu nunca tinha pensado nisso. Boa tarde a todos as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Boa tarde, professora Kátia, pelo convite. Obrigado à Unisão José por estar aqui hoje. E voltando para o assunto, assim, eu nunca me pensei, sou autista. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu venho do interior de uma cidade mineira, que se chama Recreio. Tenho hoje, no último censo, 12 mil habitantes, bem pequenininha, e naquela época, em 2019, 2020, tínhamos aproximadamente 30 crianças autistas, acredito que não todas diagnosticadas, mas algumas com diagnóstico, então era aproximadamente 30 entre já diagnosticados e outros em investigação. Então tinha essa demanda dentro da cidade. Isso começou com um curso de capacitação para babá, com ênfase em cuidados a crianças e bebês até. Lá da Já prefeitura. não, isso não foi feito com a prefeitura. Quem me abriu as portas para esse curso foi uma igreja evangélica. Na época até ressaltei, né? O espaço não é só de louvor. Sim. Olha a que se destina também uma igreja, né? A Sim. capacitar pessoas, né? Então, quando a gente pensa também em igreja, independente da congregação, Sim, da denominação, a gente vê como é amplo o poder e o braço da igreja também com a comunidade, né? Sim. Então, foram 2 primeiros cursos, esse para babá, né? Cuidadora de crianças, com ênfase em crianças com TEA, por causa das especificidades, Sim. né, e pela falta de Formação, profissionais sim. também,
né? E logo em seguida foi um curso para cuidador de idosos. Todos esses 2 cursos, eles aconteceram dentro dessa igreja, né? Quando foi que eu falo que quando uma igreja se transformou em escola, né? A Igreja Nova Aliança, a qual sou muito grato por isso. E esse Vamos mandar esse podcast lá para Recreio, para todo mundo vamos assistir. mandar para Recreio, claro. Esse curso ele foi depois a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Laranjal, lá do lado, pediu esse curso, o Danils, que é secretário de Assistência Social, e aí foi feito também esse mesmo curso em Laranjal e também o curso de cuidador de idosos, e em seguida tiveram outros cursos, mas aí para não sair muito desse foco do autismo, eu conheci em Laranjal a Família Azul, né? Que é uma unidade, um grupo de mães atípicas, mães de crianças autistas, e tinha um grupo de professoras que estavam presentes nesse curso, que são professoras, tinha professoras do estado, do município. Depois eu vim descobrir que esse grupo de mães foi até a prefeitura e quiseram que essas professoras participassem do curso de capacitação comigo. E depois também fiquei muito feliz, eu fui falar uma coisa, vai puxando a outra. Depois, Você foi promover esse curso. Você sim, foi dar esse... sim, Entendi. sim. Eu Foi dei em lá em Laranjeira, Recreio, lá em Recreio, depois você foi para depois Laranjal. o município de Laranjal pediu. E esse ano eu fiquei sabendo que os professores de apoio, existe todo um processo de inclusão dentro das escolas. Obviamente, a gente precisa de professores especializados, né, em atenção educacional especializada, preferencialmente graduados em educação inclusiva, educação especial. E, obviamente, a gente também não tem muito no mercado. E a prefeitura esses ex-alunos hoje são esses cuidadores, esses tutores dessas crianças hoje nas escolas municipais, foram os meus ex-alunos, os contratados, me deixou muito feliz. Enquanto você ministrou esse curso, você ainda não tinha o Não seu tinha, não diagnóstico. tinha, não tinha. Foi a própria demanda daquela região, que é uma região da Zona da Mata bem pobre, bem humilde. E aí eu trabalhando em cima dessas demandas, que é do meu projeto lá, que é o projeto Recreio pela Raiz, então ia levantando as demandas e ia traçando ações. Eu preciso de uma ação em cima disso. E quando é que você chega assim no seu diagnóstico? Então, aí, à medida que foi meu envolvimento, né, com as famílias atípicas, com essas crianças autistas foi crescendo, eu falei, bom, agora é hora de eu me capacitar mais. Aí fiz uma especialização em análise comportamental relacionada ao autismo, da ciência ABA. Fiz autismo e deficiência intelectual. Na quarta ou na quinta especialização em autismo, e eu sempre trabalho com a ciência ABA, e tanto autismo quanto ABA é uma coisa completamente, muito complexa, então assim, eu nunca me sinto preparado, capacitado, eu continuo estudando, vou fazendo. Aí chegou um certo momento que eu falei, gente, a professora está falando de mim, essa aula foi feita para mim, é aula particular, está falando da minha infância, está contando a minha história. E aí, de dezembro do ano passado, isso começou a me incomodar, no sentido de que eu estou me vendo ali. Aí eu conversava com outro, e falava, Tiago, quando a gente está estudando, a gente acha que tem todos os problemas, todas as doenças. Quando a gente lê a bula do remédio, exatamente. Pois é. Só que eu falei, gente, eu já tenho 40 anos. Eu já estudei, eu já fiz enfermagem, já passei por essa etapa de achar que eu estou com tudo, de que eu tenho tudo. É diferente. Eu estou me vendo ali. E aí foi uma busca incessante,
porque além de ser difícil achar um médico para criança, para adulto é mais difícil ainda. Então, eu encontrei a doutora Elisângela nas redes sociais, que é uma grande médica para o autismo e é autista também. É mesmo? É muito legal. E aí também eu observava o Instagram dela também e ficava vendo os vídeos dela e ficava me vendo muito. Acho que é Elisângela Leite, mas depois a gente confirma. Aí resolvi marcar uma consulta e foi fazendo esse acompanhamento online. Todo o acompanhamento, toda a terapia, os testes, as intervenções, os questionários, as avaliações, anamneses. Aí, durante esse tempo de levantamento de diagnóstico e de levantamento do meu passado, porque aí você começa a ter seu passado todo levantado, né? Desde quando você se entende por gente, digamos assim. E deixa eu te fazer uma pergunta, Tiago. Você, nesse período de anamnese, nesse período de análise, né, do seu passado, você começou a compreender muitas situações que você vivia e que você não entendia? Por exemplo, caramba, eu vivi isso por conta já da questão do autismo. É, eu me achava estranho, mas na verdade você consegue identificar e traduzir Sim, para mim? Por exemplo, o não sair. A minha vida inteira eu saí muito pouco. Eu era aquela pessoa, sou aquela pessoa que da sexta-feira, chego do trabalho, entro em casa e só saio de casa na segunda-feira para trabalhar, né? E aí quando eu ia ao psiquiatra, eu não gosto de sair final de semana, você está com depressão, vai tomar remédio para depressão. Então nunca deu certo, porque sempre era assim. Todas as vezes que eu procurei ajuda médica, eu não estou saindo de casa, você está com depressão. Então, assim, aconteceu sempre de ser tratado por uma jovem, coisa que eu não aquela fase de tinha. adolescente que quer sair, que quer se mostrar para o mundo, que quer passear, que quer namorar, Eu dentro de na casa rua. quieto, lendo, ou estudando, ou fazendo alguma coisa. E aí, quando eu procurava um psiquiatra e me queixava disso, era depressão. Quando eu falava, eu estou muito irritado, eu estou vivendo um momento de muita irritação, de Irritabilidade. irritabilidade, de muita agitação, é depressão. Então, assim, tudo sempre foi depressão, né? Entendi. Como que foi a sua socialização assim na escola? Porque a gente tem essa questão da socialização, sobretudo quando a gente fala de autismo, muito as pessoas geralmente pensam nisso, né? E aí, como é que foi a sua parte, a sua sociabilização na escola, seu processo de interação lá com os colegas, sua relação? Eu me relacionava de maneira direta, eu me relacionava com muitos da turma, e de maneira indireta com muitos da turma, de maneira direta com 2 ou 3. Eu sempre tive Seletivo ali um nas grupo, suas mas amizades. assim, restrito à escola. Fora da escola era 1 ou 2 amigos, que não tiveram também longa permanência. Não era uma coisa Aquela amizade da duradoura. Não é. infância. A Você não gente tem, não assim, é. essa pessoa da infância que a amizade perdurou. Não, eu não tenho nenhum amigo da infância que eu possa dizer assim, que é meu amigo, porque assim, E que vem te acompanhando. amigo ao pé da letra, que eu costumo dizer assim, as pessoas, hoje em dia está muito banalizado, amiga, vem cá, Sim, e eu falo, gente, amigo é quem vai na minha casa, quem isso, dorme lá é quem almoça comigo, né? Então, isso. assim, hoje é um pouco banalizado esse conceito, De a palavra amizade, amigo, né? Esse é esvaziou um pouco o colega, sentido. amigo é uma pessoa que de fato está mais presente na sua vida. Então, assim, eu não tenho esse amigo de infância que eu trago lá da escola, das séries iniciais, que é quando a gente faz de fato os grandes amigos, né? Sim, sim. Que a gente traz E para aí a meio que vida. consolida ali no ensino médio. Exato, não tenho isso. E qual é a pergunta que eu me perdi? É o TDAH? Pode ser.
foi essa fase, né? De Ah, como sim, da que essa questão socialização. de como que, na verdade, essa pergunta veio porque como que o autismo interferiu nessa sua, quando você fez esse inventário lá com a doutora Elisângela, como é que você foi identificando coisas que aconteceram lá no passado e que É você assim, achava que era estranho, pô, sou o mais diferente de todo interessante, assim, mundo. que eu não era eu que identificava, ela ia me perguntando, eu ia respondendo, e aí depois ela foi fazendo os apontamentos, né? E então, assim, eram coisas que nunca tinham passado pela minha cabeça e ela ia apontando, né? Eu apanhava muito na escola dos colegas. Ela falava, Tiago, você sofreu bullying na escola? Eu nunca tinha parado para pensar e nem nunca tinha imaginado isso, né? E eu sentava na primeira carteira e sempre na carteira do lado da parede, porque Sim, aí eu evitava ter colega do outro contato. lado. Sim. Então, à minha frente estava a professora, eu só tinha colega do outro lado. Então, assim, eu nunca fui da turma do fundão, eu sempre era o primeiro da fila e sempre, de preferência, colado na parede para não ter E de muito frente para a contato, e de professora. frente para a professora. Então, assim, do início da escola até a faculdade foi assim. E na faculdade a mesma coisa, você não tem amigos de faculdade. Não, amigos não, tem colegas de faculdade, Você né? não criou Não, vínculos. vínculo afetivo de amizade de fato para eu dizer, ah, a Kátia é minha amiga, a Sim, gente sai, a gente janta, ela vai na minha casa, eu vou... Não, não isso tem. para mim amizade é isso, não Sim. tem. E aí, vamos lá, Tiago. E aí, como é que você escolhe a enfermagem? Como é que a enfermagem chega para você? A sua primeira formação foi a enfermagem. Então, você tem esse diagnóstico aí tardio, e aí, junto com ele, você descobriu o TDAH e altas habilidades. Altas habilidades você já observava lá da infância? Tá. Tanto o TEA quanto o TDAH e altas habilidades é uma condição, né, do neurodesenvolvimento que nasci com isso. A criança Sim. nasce com isso. Então, isso não foi desenvolvido, Não, né? digo que se você É consegue assim, observar nessa observação que você fez, né, repito, né, nessa rememorar lá com a doutora Elisângela, voltar, e você percebe, não, isso aqui já era altas habilidades se manifestando. Isso aqui já era o hiperfoco se sim. manifestando. O aprender a ler e escrever foi antes da escola. Eu aprendi a ler e escrever em casa. Então, assim, eu já cheguei na escola, no prézinho, no pré-primário, Isso. que a gente chama de maternal hoje, já praticamente alfabetizado, eu já conhecia tudo. E a- todas as séries que eu ia passando, eu sempre, nada Estava à do que a frente. professora falava, eu não Era sabia. novidade. Ela perguntava, eu tinha resposta para tudo, eu já tinha lido, eu já tinha visto. Tanto que as pesquisas escolares eu não usava a biblioteca da escola, eu usava a biblioteca da minha casa que meu pai tinha. Qual era a Então, formação do seu pai? oitava série. Não tinha segundo E grau ele tinha uma completo. biblioteca em casa. Tinha biblioteca, falava mais de 5 idiomas, aprendeu a tocar violão sozinho. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que se o meu pai hoje Passasse na doutora Elisângela. passasse nela ou em qualquer outro especialista, com certeza meu pai seria autista. Altas habilidades, 5 Altas idiomas. habilidades. Ele olhava para você e te desenhava com Riqueza de caneta detalhe. hidrocor, porque ele não errava, então não precisava ser nem no lápis para poder apagar. Ele fazia livros, desenhava livros, tanto em quadrinho quanto de imagens. Eu me lembro que eu era criança, mas eu me lembro que era tão perfeito que ele não usava lápis, ele usava hidrocor porque não tinha erro. Se por acaso errasse, ele consertava aquele erro de maneira que ninguém E percebesse. sempre foi considerado um homem muito inteligente. Sempre foi considerado extremamente inteligente. Uma pessoa que também não trouxe, não levou para a vida amigos. Ele tinha Sempre muito sozinho. sempre muito sozinho. Ele teve um grande amigo que foi meu professor, o professor Aníbal, que é professor de história, que era músico, é músico, professor Aníbal,
Eles cantavam juntos, gravavam juntos, escreviam juntos. Então, assim, o maior contato dele continuou sendo o professor Aníbal através do mundo da música, não como amigo de infância, de Sim, sim. colégio. Eu me lembro que meu pai era ferroviário, então são 2 maquinistas por trem, por causa do revezamento, e ele tinha também o problema com, com equipe. Eu me lembro que na época era só o Adão que conseguia trabalhar com meu pai. Nenhum Ninguém outro mais colega trabalhava com ele. conseguia trabalhar com meu pai. Ninguém queria ficar na escala com ele nas viagens, que às vezes durava dias, né? Provavelmente era alguém que tinha problemas ali na questão Na na convivência, na convivência sociabilização, com certeza. e provavelmente traços já do Provavelmente. E autismo. eu acredito que eh, o meu autismo vem do meu pai. Vamos lá. E como é que você chega na enfermagem? Você já se apaixona pelo cuidado? Você foi essa criança, né, com essa dentro dessa neurodiversidade, e aí você termina o ensino médio e já, pô, vou para essa área do cuidado, vou para enfermagem. Tinha alguém da família? Teve influência de alguém? Teve sim. Em 1997, 28 de setembro de 1997, nós nos mudamos para Muriaé. Aí eu já tinha uma tia que era auxiliar de enfermagem, um tio e uma prima. E aí eu me lembro que a minha madrinha falou: Ah, Thiago, vou pagar um curso de cabeleireiro para você em Juiz de Fora. Aí eu falei: Ah, não quero fazer curso de cabeleireiro, não. Paga curso de auxiliar de enfermagem para mim. Ah, então tá bom. Aí eu tinha 16 para 17 anos, entrei no curso, terminei com 18, comecei a trabalhar no Hospital São Paulo de Moriaé aos 18 anos. No ano seguinte eu fiz a complementação para técnico de enfermagem. Em 2004 eu vim parar no Rio com 22 anos. Minha outra prima me trouxe para o Rio e estou até hoje. E a E onde prim... você estudou, enfermagem? Aí fui fazer gestão hospitalar numa faculdade aqui já no Rio. E eu trabalhava no Hospital de Clínicas, doutora Luan, e aí os colegas falaram: Ah, conversa com o doutor Luan, que ele ajuda a pagar a faculdade de todo mundo que trabalha aqui. Aí eu conversei com ele, ele me dava R$ 200, a faculdade era 150, ainda sobrava 50 para mim. E terminando gestão hospitalar, eu terminei o ano gestão hospitalar, iniciei o ano seguinte enfermagem. Nem descansei, já emendei direto, porque geralmente quando você tem já uma graduação, sempre quando Você você vai, procura, aproveita mais outras. além de aproveitar disciplinas, tem muitas instituições que acabam te dando um desconto, Sim, né? sim, sim. Então, eu aproveitei isso e falei: vou continuar estudando, né? E aí, assim, eu fiz enfermagem e E hoje você atua na área da enfermagem. na área da enfermagem eu atuo desde os 18 anos. Sim, hoje, atualmente, você ainda trabalha com enfermagem. Você é funcionário da UERJ, não é isso? Sou funcionário da UERJ e do Ministério da Saúde. E do Ministério da Saúde. Aí você falou comigo dessa equipe que tem, né, lá da Faculdade de Enfermagem da UERJ, que é o Enferreabilitar. O ENF Reabilitar é um projeto extensionista da Faculdade de Enfermagem da UERJ, coordenado pela professora Lívia Fagin. E esse projeto é um projeto que cresceu e ele não é completamente voltado para o autismo, ele é voltado para múltiplas deficiências, né? Eu acho até importante deixar o Instagram, porque é um espaço de acolhimento, né? Que é o @enfreabilitaruerj. E ali dentro tem o Enfreabilitar é como se fosse um guarda-chuva, né? Porque tem várias ações extensionistas ali dentro para levar esse acolhimento, esse cuidado a pessoas com deficiências. Então, tem o grupo Colo de Mãe, que é um dos maiores grupos,
A gente tem aproximadamente 150 mães com crianças autistas e com crianças síndrome de Down e Então, outras talvez a gente vê aí um neurodiversidades. espaço, talvez você aí, mãe, né? Mãe de uma mãe azul Isso, e qualquer outra mãe, e todas as qualquer mães outra de mãe. crianças com deficiência, a gente desenvolve o trabalho de acolhimento para todas. Embora 90% das mães sejam mães de crianças autistas, a gente tem esse acolhimento para todas, né? Porque é, é sempre a mãe que sofre com o diagnóstico da criança, do adolescente. Você tem visto lá muitos casos de abandono paterno? É, muitas famílias relatam isso, que é bastante comum o abandono paterno. E, curiosamente, a gente tem um pai solo no grupo, ao inverso Um disso, abandono um materno. abandono materno. Mas é muito comum, sim, o abandono paterno, não relacionado ao autismo, mas em qualquer deficiência é muito comum que o pai abandone a família. E aí um espaço como esse se torna muito mais importante, né? Onde essa mulher pode ser acolhida, ser abraçada e poder compartilhar também com outras mães. O objetivo é esse mesmo, é dar colo, é literalmente colo de mãe mesmo, porque Mas na verdade é um colo para a mãe, é para a mãe, porque assim, a mãe se volta tanto para o que ela filho se que ela abandona. esquece dela, ela se abandona. Então existe essa preocupação, E né? os Como é que medos, né? Os o medos que medo, assombram também essa a mulher. falta de informação, Sim, porque assim, por mais que existam leis de inclusão e de direitos, muitas são não inacessíveis, mas de difícil acesso, sim. porque tudo é muito burocrático, tudo é muito difícil. Então, assim, é um grupo que se alimenta muitas vezes por si só, elas mesmas Uma dá informação alimentam o para grupo. outra. Eu consegui, vai em tal Exatamente. lugar, eu consegui um advogado Exatamente. tal, fui na defensoria, fui em tal Exatamente. lugar. Ah, o filho de uma para de tomar um tipo de remédio que o filho da outra começa a tomar, então, toma aqui, não precisa comprar esse mês porque eu tenho aqui, meu filho não toma mais. Isso é maravilhoso. Então, assim, tem todo esse cuidado e vários outros projetos de extensão relacionado a cuidados também, que tem as visitas em escolas para falar Sim. sobre o capacitismo, sobre o preconceito. E o ENF Reabilitar UERJ também faz parte do Te Acolhe UERJ. Isso que eu ia te perguntar. Sobre o Te Acolhe UERJ, que está dentro do Enf Reabilitar. O Te Acolhe UERJ ele não está dentro do ENF Reabilitar, não. O Te Acolhe UERJ ele está dentro da Zooterapia UERJ. Zooterapia UERJ. É, Fala pra gente sobre esse Te Acolhe. o Te Acolhe ele é bem recente. Ele foi inaugurado no mês passado. O projeto tem a pretensão de crescer, né, para abraçar o grande público que necessita desse acolhimento, mas nesse momento ele é um acolhimento para os pacientes com TEA, com autismo, que tem atendimentos marcados na Policlínica Piquet Carneiro da UERJ. Então, obviamente, a gente não recebe lá só crianças autistas, são crianças com múltiplas deficiências, porque o ambiente, né, hospitalar, embora lá seja uma policlínica, muito se assemelha ao ambiente hospitalar. Então, Sim. assim, é traumatizante, é estressante para qualquer criança, né, para criança autista mais ainda. Então, a gente recebe essas crianças pré ou pós-atendimento nos ambulatórios, e aí elas vão para o Te Acolhe, lá elas têm contato com oficinas de desenho, com oficinas de brinquedos, com animais, que são as intervenções assistidas por animais, né, onde os animais atuam como co-terapeuta, como participantes da terapia com essas crianças, né? A gente faz essa interação humano-animal através de diversos animais. A gente tem Por lá exemplo.
a tartaruga, uma jiboia, um furão, cães, coelho, um lagarto, e todas as E terças-feiras aí tem um profissional que vai tem os profissionais, aí os zooterapeutas que chamam. são biólogos, Sim. né? A gente tem o professor Alexandre Belo, que é o professor que desenvolveu esse projeto da Zooterapia UERJ, que é biólogo. E a gente tem vários outros profissionais envolvidos, porque aí dentro desse Te Acolhe UERJ tem a participação do ENF Reabilitar, tem a participação do SOS Patinhas e tem a participação do Leandro, que é falcoeiro também, que trabalha com adestramento de falcões. E esse SOS Patinhas? O SOS Patinhas, apesar de ser uma ONG sem fins lucrativos que já existe há mais de 15 anos na defesa animal, esse ano eles me convidaram para ser embaixador. E a preocupação do SOS Patinhas, porque assim, a gente recebe muita mensagem de tem um animal abandonado. A gente não faz esse tipo de trabalho de resgatar animais. O SOS Patinhas ele trabalha em cima da conscientização do trato com os animais, do não abandono, né? Da importância do cuidado com o animal. E o SOS Patinhas hoje trabalha a interação humano-animal dentro da terapia assistida com animais também. Então, é SOS Patinhas Brasil, apesar de estar sediado em Nilópolis. Inclusive, dia 5 do mês passado, teve o evento Qual é Seu Bicho, lá em Nilópolis, né? Sim, nós inclusive enviamos estudantes nossos Que para lá. legal. Eles foram lá participar. Foram as meninas acadêmicas de enfermagem da São José. De pedagogia. Pedagogia também? E alunos de educação física também, que fizeram intervenções lá em Nilópolis, lá no Jericinó. Da educação física eu me lembro e da enfermagem eu me lembro, porque eu fiquei muito próximo delas e aí eu perguntava de onde era, então eu sei que tinham daqui. E eu fotografei o pessoal da educação física. Depois você me manda, quero todas essas fotos. Vou mandar. E aí foi um grande evento, né? Um mega evento que assim, a gente estava preparado para algo grande e que foi assim, muito maior, né? E aí foi uma parceria do ENF Reabilitar UERJ, da Zooterapia UERJ, com o SOS Patinhas, para poder juntar a Prefeitura de Nilópolis deu todo apoio. Isso foi muito importante, porque cedeu um espaço. Muitas famílias lá, eu vi nas fotografias. Foi muito grande. Muitas famílias. E qual hoje você percebe que o que nós, enquanto profissionais de educação, que estamos aqui formando, ajudando, né, na formação desses profissionais que estão indo para o mercado, podemos fazer, além de dar ferramentas instrumentais, conhecimento acadêmico, para trabalhar essa criança neurotípica ou neurodiversa? Né? O que a gente pode, hoje, você como alguém que passou pelo seu processo de formação sem ter esse olhar, se desenvolveu sem ter esse olhar, viveu até quase 40 anos sem ter um diagnóstico, entendendo tudo por outros viés, pelo viés da doença, pelo viés, às vezes, espiritual. A gente sabe tudo que isso, existe toda essa... Como que a gente pode ajudar, na verdade, e também é legal falar isso para casa, né? Você que tem uma criança dentro do espectro, dentro da sua família, um neto, um filho, um sobrinho, e a gente também que é professor, que às vezes se percebe completamente sem ferramentas, parece que tudo que você aprendeu é insuficiente para poder lidar e ajudar a desenvolver aquele indivíduo. Como que você acha que a gente pode ajudar? Primeiro, assim, o autismo, ele tem, de natureza, um manejo muito difícil, justamente porque nenhum autista é igual ao outro, né? Então, assim,
E aí a gente fala muito sobre isso, né? Principalmente no momento que a gente vive um capacitismo muito grande. Ah, mas você não parece autista, você não tem cara Sim. de autista, autista não tem cara, eu não tenho que parecer autista, né? E, você é estranho. Então, assim, a gente vive esse capacitismo. Porque não necessariamente precisa apresentar as estereotipias, não necessariamente precisa ter. São diversos níveis de suporte, né, Sim, que são. existe. Hoje a gente chama nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Porque o que se criava antes era clubes do Bolinha. Isso. Porque assim, às vezes, até a própria mãe comemorava, meu filho é nível de suporte 1. E aí, para a mãe que tem um filho nível de Suporte suporte 2 ou 3. 3, poxa, o filho dela é melhor do que o meu. Então, assim, é importante frisar que os níveis de suporte, eles oscilam. O autista, ele vai ser autista para o resto da vida. Os níveis de suporte, não. Porque é através das terapias multidisciplinares que vai fazer com que esse autista, essa pessoa autista, transite entre os níveis, né? Onde ela E ele consiga. pode ser nível de suporte 1 num determinado aspecto e nível de suporte 2 num outro determinado Pode campo. sim, pode sim. Não assim, de um momento para o outro, mas ah, eu sou nível de suporte 1, faço minhas terapias, de repente eu abandono as terapias e começo a não fazer absolutamente nada, passar por diversos problemas, eu posso entrar num nível de suporte 2. Porque esse nível, ele fala nível de suporte 2, porque ele faz referência exatamente ao suporte que você está precisando. Então, esse 2 significa que é um suporte eh, com uma maior intensidade, Um manejo né? maior de quem está ali intervindo. Sim, com um número maior de profissionais, com um número maior de horas. Quando ele está no nível 3, é um suporte maior ainda, ele requer muito mais dependência, tanto de profissionais, quanto de Família. familiares, quanto de professores. E como o autismo é uma coisa muito nova na sociedade, para a sociedade, eu sempre falo, precisa tirar essas crianças que estão no nível de suporte 3 de dentro de casa. Essas crianças precisam ser vistas e não escondidas, que até algum tempo atrás a gente ainda tem relato dos dias atuais de pais que escondem essas crianças. Isso ainda existe? Existe. Crianças autistas que apanham, porque os pais não aceitam, acham que batendo vai corrigir, entre aspas, vai ficar uma criança normal, normal que eu digo nos Sim. padrões que a sociedade exige que as pessoas Se sejam, que as pessoas comportem. se comportem, e as leis de inclusão foram feitas exatamente para isso. Vou te fazer uma pergunta. Muita gente tem essa dúvida. Eu trabalho em escola pública e a gente vem percebendo o tamanho, né, desse movimento, né? Essas pessoas estão aparecendo, né? De todos os sexos, de todas as cores, de todas as idades, essas pessoas estão aparecendo. Você acredita que essas pessoas estão aparecendo, como eu disse? Elas estão tendo vez, voz, estão indo para a escola, estão indo para o mercado de trabalho? Ou está aumentando de fato o número de diagnósticos? Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas autistas estão nascendo. Não, não está aumentando não está aumentando o número de pessoas autistas, não. Segundo o CDC dos Estados Unidos, com os dados do ano passado, que era uma criança para entre 44, agora é uma criança a cada 36, de 0 a 8 anos. É, eu falo, esse boom do autismo agora, graças às mães, que são as grandes guerreiras. Eu sempre ressalto isso, que graças a elas isso está acontecendo, né? O número de autistas, ele não está aumentando. O que a gente tem hoje é um número maior de diagnóstico, De a- a- pessoas de buscando pessoas tratamento. buscando tratamento, buscando o diagnóstico, né? E aí você faz a estatística crescer.
Sim. Mas não é o número de pessoas autistas que está aparecendo, né? Tá nascendo mais crianças autistas. Não. São pessoas autistas que, assim como eu, com 40 anos, recebem um diagnóstico de autismo e passa a compor uma E hoje estatística. você tem mães mais atentas, né? Mães que conseguem observar ali no primeiro ano de vida, no segundo ano de Sim. vida, conseguem observar o desenvolvimento dessa criança, perceber a questão da interação. E aí você, enquanto alguém do cuidado, da saúde, quais são os pontos relevantes que uma mulher, uma mãe, né, ou pai, né, uma família, precisa observar na criança que podem são sinais de alerta que ela pode procurar uma intervenção médica, procurar alguém para poder investigar? Quais são esses sinais ali da primeira infância? Na primeira infância, até quando é bebê mesmo, por volta dos 6 meses, é muito comum que esses bebês, quando são autistas, eles não fazem aquela troca de olhar materno, que com 6 meses já é possível, Sim, na hora da na mamada. hora da mamada, aquela interação com aqueles pêndulos de berço, não Sim, tem aqueles sim, sim, penduricalhos de berço? A criança ri para aquilo quando sim, você é interage. mãe, né? Sou Não mãe. eu não sei se você lembra Sim, dessa fase claro da que lembro, maternidade, claro que balançava aqueles lembro. chocalhinhos de berço e a Ficava mais criança ali ficava rindo que um rindo, ragaço. olhando. Música ali. Exatamente. Então, assim, Luz, aí. normalmente, esse bebê autista, ele não esboça emoção, nem riso, nem olhar direcionado para esses penduricalhos, Objetos. para esses objetos. Ele não faz troca, nem fixa olhares na mãe. Então, assim, o que leva muitas vezes a mãe a achar que a criança é cega, achar que a criança é surda, porque Tá é, chamando, tá à interagindo. medida que a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, ela não atende pelo nome. Mas aí a gente tem o autista não verbal que não vai falar mesmo Mesmo. Sim. nos marcos do desenvolvimento, né? E a gente tem as podas neurais de 3, 5, 7 anos, aí quando essa criança desenvolve a fala, ela é uma criança verbal, então até aí tá tudo bem. É uma criança agitada. Você usou um termo podas neurais? Sim, O que que é seria? quando há perda de neurônios, né? Então, se a criança tem um excesso de neurônio, ela começa a ter perdas, e com 3 anos tem perda da poda neural, com É 5, muito com comum, 7. e eu já vi relatos, não relatos e já vivenciei também, a criança apresentar um desenvolvimento dito dentro dos padrões normais até ali os 2 anos, 2 anos e pouquinho, 3 anos, e depois ela vai É perdendo, geralmente com a poda neural de 3 anos, é onde ela para de falar. para É de uma falar. criança Exatamente isso. autista, não diagnosticada, ela sofre a poda neural com 3 anos, fica muda, porque por ela ser autista, quando ela sofre essa poda neural, ela não consegue ter um mecanismo de dar continuidade em tudo aquilo que ela aprendeu. Então ela tem que passar novamente por um processo de aprendizagem, porque a gente vai perdendo o neurônio à medida que a gente vai envelhecendo no Sim, decorrer da nossa vida, sim. né? Porém, na criança Mas autista, essa poda acontece exatamente. de uma forma abrupta e num Sim. volume maior, numa determinada Eu não área. digo nem que é maior, eu digo que quando ela acontece na criança autista, isso não é padrão, por isso que a gente fala que um autista não é igual ao outro, Sim. tá? Então, assim, eu não tive essa perda de fala, né? Mas isso acontece em algumas crianças e aí, de repente, parou de falar. E eu já tive isso na minha família. E tem relatos de com terapia, com Não, fono. volta, volta, volta. Vai fazer as terapias, vai fazer se precisar de fazer algum tratamento medicamentoso, o médico vai passar, vai tomar, mas geralmente quando acontece essa perda de fala, né, que é justamente por causa da poda neural, é reaprendido, então assim, vai voltar a falar Um sim. outro indicador, além dessa questão da troca de olhares, a questão da poda neural, tem um outro que a mãe ali na primeira infância pode ficar atenta? A Tipo assim, esse atraso da fala. Assim, a interação social é um requisito que tem que ter, problema de interação social.
Então, a criança que fica muito isolada, que não interage com muitas crianças que andam nas pontas dos pés, que ficam andando em círculos e que usam brinquedos de maneira não convencional. Ah, pega um carrinho e finge que aquele carrinho é um avião, ou ao invés de ficar rodando o carrinho no chão, ficar rodando a roda. Eu me lembro que eu adorava ficar rodando a rodinha dos carrinhos, principalmente quando era de fricção. Nunca botava aquilo no chão, ficava com o carrinho de fricção na minha mão, voltando a roda com o dedo para Para ele ficar poder voltar, para você ouvir voltando. aquele som. Exatamente. Então, A assim, questão da hipersensibilidade também a sonhos. a hipersensibilidade, sim, que elas podem ser táteis, auditivas, as visuais e a seletividade alimentar também. É um ponto também, né? A criança é fresca, não quer comer nada. Na minha época a gente apanhava e comia, não tinha outra opção, né? Meu Deus. Mas a seletividade alimentar é uma coisa que, assim, na maioria isso, a gente não pode caracterizar a seletividade alimentar como um traço autístico, né? Porque, assim, a criança é ruim de comer, né? Por isso que tem que estar Mas, assim, um conjunto de fatores, exatamente. Né? Então, assim, além de tudo isso que eu falei, quando ainda tem o problema da alimentação com a seletividade alimentar, porque a seletividade alimentar está muito ligada com a questão de sensações, de textura, cheiro, o próprio paladar em si. Mas na maioria das vezes é a textura mesmo, é aquela textura de quando você toca, de quando você leva à boca, de como você vê aquilo, você acaba não querendo, renegando E aquilo. você tem relatos lá no Te Acolhe e nesse colo de mãe também, essas mães relatam assim da dificuldade de buscar ajuda, daquele estágio de negação inicial, porque na escola a gente observa muito isso, né? Nós somos da educação, a gente não tem expertise, nem pode, nem deve dar um diagnóstico para ninguém. Mas com o tempo a gente vai observando o comportamento, né? A gente já conhece um pouquinho do desenvolvimento infantil e aí a gente observa. E aí quando a gente chama essa família, olha, fica atento, a gente percebe uma resistência, né? Uma negação total da observação da escola, que acaba sendo o lugar onde essa criança se depara muitas vezes com a vida social. Ela sai do seio familiar e vai para um grupo social que é a escola. E aí, às vezes, são as únicas pessoas, as primeiras pessoas que vão ter esse contato, né, da criança nesse ambiente com outras crianças, tendo rotina, tendo horários, né, para poder fazer as coisas. E aí a gente percebe, muitas vezes, essa negação da família. E aí isso acaba atrasando, muitas vezes, o processo terapêutico, de ajuda, né? A gente sabe que é um transtorno, mas o nosso objetivo é que a criança se desenvolva, Sim. que ela tenha autonomia, que ela avance, que ela tenha possibilidades, né? Que nada venha cercear as possibilidades dela. E aí vocês percebem também isso? A gente não percebe essa fase de negação, porque, assim, essas mães, elas já chegam com esse diagnóstico, elas já superaram esse processo de negação, de aceitação. Assim, eu nunca vivenciei, porque também, no grupo especificamente, colo de mãe eu estou há pouco tempo, então, assim, eu nunca presenciei essa discussão da não aceitação, né? Aí você falando de escola, uma discussão muito presente, que de 3 em 3 meses está lá, é a troca de informações sobre escolas, porque as mudanças de escola ocorrem com muita frequência. Então, assim, um dos maiores problemas para essas crianças é uma escola inclusiva de fato. E esse é o grande problema, encontrar uma escola ideal, uma escola que seja de fato inclusiva, que faça de fato esse acolhimento, porque é muito fácil você colocar uma criança dentro da sala de aula. Sim, sem nenhuma intervenção. E não faz absolutamente nada. Às vezes você tem um mediador, um tutor, que muitas vezes também não um professor de apoio que ele não está em consonância com o regente da sala de aula. Então, assim, ele adapta a maneira dele àquelas atividades e aquela criança não absorve o conteúdo algum.
Tiago, você estava contando para mim aqui nos bastidores sobre essa questão do hiperfoco, né? Que é muito comum também em pessoas dentro do transtorno. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu hiperfoco. Você observou essa questão do hiperfoco no seu processo de desenvolvimento até você chegar no seu diagnóstico? Como que você lidou com isso? O hiperfoco, Primeiro explicar para as pessoas o que é o hiperfoco. o hiperfoco é quando você se dedica demais a uma coisa, mas de forma intensa, que pode até te prejudicar em outros aspectos da sua vida. Você acaba deixando de fazer outras coisas para fazer só aquilo, né? E que pode virar até algo Sim, doentio, patológico. patológico. Então, assim, os hiperfocos, porque podem ser vários ou pode ser um, e também eles mudam, né? Pode ser que você leve algum para o resto da vida, pode ser que mude. Eu já tive vários. E da infância, de ficar fazendo livrinho à mão, escrevendo livro à mão. Aí eu tinha nessa época um amigo, e a gente tinha uma caixa de papelão cheia de livros que a gente escrevia à mão, desenhava capa, pintava, grampeava, ou furava com furador, amarrava com lã, fazia vários livrinhos contando historinhas. O meu hiperfoco de leitura, de sair lendo o livro de todas as bibliotecas de recreio, dos livros da minha casa, da professora reclamar com a minha mãe. O primeiro livro que eu li foi O Exorcista. E depois foi Amar, Verbo Intransitivo. E aí eu levava também o livro para a escola e a professora mandava bilhete para minha mãe, porque com uma criança de 8, 9 anos está lendo esse livro, a minha mãe falava, porque ele quer, o livro está aí, deixa ele ler. Então, assim, a minha mãe também nunca me proibiu. Não tinha pornografia acessível, mas em compensação os livros, eles ficavam livres para eu ler o que eu quisesse. Não tinha classificação etária lá em casa para eu ler os livros, então eu acabei lendo todos. E depois tive meu hiperfoco com perfumes, né? Eu sou hipersensível a cheiros, tenho hipersensibilidade olfativa. A minha pele também é muito sensível, o álcool do perfume queima, fica aquela rodinha onde eu espirro, então eu acabo sendo obrigado a espirrar o perfume na roupa, que não é o certo. Mas quando eu vi que esse hiperfoco não é na roupa, é na pele, para ele fazer a transição, para ter as notas de saída, né, as notas de coração, as notas de fundo. Na roupa não faz essa transição olfativa. Fui porque virou uma paixão. Você aprofundou. Aprofundei. Então aproveita e conta pra gente. Quando a gente bota o perfume na pele, o que acontece? Então, você bota o perfume na pele, até os 30 primeiros minutos tem as notas de saída, né? As notas de topo. Daquela construção do perfume, de toda a família olfativa dele, é aquele momento mais forte do perfume. Depois de passados esses 20, 30 minutos, tem as notas de coração. Então, o perfume perde aquela potência, mas ele ainda continua com seu rastro, com a sua projeção e com um cheiro diferente, porque ele se concentra nas notas de coração e depois ele vai para as notas de fundo, que é o fundo do perfume, que geralmente hoje a gente tem muito uso de madeira âmbar, pimenta rosa, então a gente tem um fundo mais ambarado, mais amadeirado, apimentado. Tá moda de pimenta preta, pimenta rosa. E aí, quantos perfumes você tinha? Passa de 500. Eu não tenho mais de cabeça quantos eu tenho, não, mas são mais de 500 frascos. E tudo organizado, catalogado? Não estão catalogados, não. Eu mandei fazer armários em São Paulo. E aí são armários de MDF com portinhas de correr de acrílico, iluminação LED, só que perfume não combina com luz. Então, assim, a iluminação não acendo.
A não ser, vou acender para te mostrar rapidinho e apagar, porque perfume não é para ficar na luz. Pra ficar no É escuro. de preferência no escuro. Para não sofrer reação química. Mas eu acho horroroso quem deixa dentro do guarda-roupa guardado na caixa. Aí, assim, Porque tira a graça da embalagem, pra duvido. quê? Mania, não entendo. Compra carro, deixa o plástico no banco, no sofá de casa, a mesma coisa, perfume na caixa. Aí, assim, os perfumes, aí tem toda aquela coisa do detalhe do frasco, que conta a história, né? O frasco, ele tá conectado à história do perfume. Então, o senhor saiu do hiperfoco de leitura, de escrever livrinhos, depois foi pro hiperfoco de perfume e depois você já se libertou do hiperfoco de perfume? Ou ainda tá Não, nesse? libertei, não tem muito tempo. Já fiz várias viagens e não comprei perfume. E aí é um exercício mesmo que você faz para poder se desconectar daquilo, porque você percebeu Isso. que não estava mais sadio. Não, chega, não quero mais. Aí, por exemplo, viajo, passa no Dofri, eu não quero ficar aqui, não tem nada para eu ver aí. Vamos embora Porque rápido, chegou um ponto que você viu que eu estava não te gosto nem de ver. prejudicando. Tava te prejudicando. Você Tava, se porque eu sentiu. tava gastando muito dinheiro com aquilo e eu não tava usando. Então, assim, se eu chegar aos 80, eu vou ter perfume. Então, assim, não quero mais. Sim. Aí você consegue. Aí É um exercício consegui diário, me assim. libertar. E era muito engraçado, porque eu acabava dei um prejuízo para uma loja uma vez, porque eu fui fazer uma compra de perfumes e eles tinham cashback de 10%. Então eu fiz uma compra de R$ 10.000, ganhei um cashback de R$ 1.000. A loja ficou louca, porque R$ 1.000 foi um prejuízo para eles Sim. não esperavam isso. E aí, no mês seguinte, acabei voltando lá, fiz uma compra pequena para poder resgatar meu R$ 1.000, que foi praticamente mais um ou dois perfumes que eu comprei. Então, assim, eu acabei com essa promoção, não existe- eles tiraram 10% de desconto à vista e tiraram o cashback. Sem E aí cashback, você se 5%. livrou do Me hiperfoco de livrei do perfume. hiperfoco de perfume. E proibi a gerente de mandar comercial Não para manda mim. pra mim Não manda. mais. Porque ficou patológico. Você viu que já não estava mais te Não, fazendo virou um bem. problema. Não tinha mais onde colocar perfume. Sim, não estava te fazendo mais bem. E aí você foi para um outro hiperfoco. Hiperfoco de estudar, porque eu falei, agora eu preciso ocupar minha cabeça com outra coisa, vou ocupar minha cabeça estudando. E aí eu comecei a fazer pós-graduação. Só que assim, é tudo em excesso. Não tem aquela Não medida. tem controle. Eu quero fazer isso, daqui a pouco me manda o catálogo inteiro de tudo que você tem aí. Eu começava a pintar, não, eu quero isso, mas para o mês que vem já é essa, para o outro mês já é essa. Já começava a fazer um planejamento do que eu ia fazer. Então aí eu já ficava cercado de pós-graduações e ali eu criava o meu ritual, né? Então Chegava do trabalho, mudava a roupa, sentava no computador para estudar. Determinada hora eu parava para poder comia, jantar, ver um pouquinho de televisão e depois eu tinha que deitar, voltar para o Kindle para fazer a leitura. rotina também. Tudo rotina certinha, que se eu deixasse de fazer alguma coisa que saísse fora do roteiro, eu ficava extremamente triste. Descompensava. Descompensava. Às vezes me desregulava assim. Levantava mal porque não fiz a minha leitura antes de dormir. Ou então estou com leitura atrasada, eu preciso colocar em dia. Já vai Então, gerando uma ansiedade, uma meu angústia. Kindle tá ali na mochila. Onde eu vou, ele vai comigo. Mesmo que eu não tenha tempo de abrir para ficar lendo artigos ou estudando alguma disciplina, ele está sempre comigo. É pesado, infelizmente, mas eu não consigo ficar sem. E aí, das pós-graduações, eu voltei para as graduações. Eu me lembro que eu falava assim, eu não vou fazer mais faculdade porque eu tenho duas, não preciso fazer mais. Só que assim, quando eu fiz o projeto Recrie pela Raiz, que é assim, como é que você consegue morando no Rio, fazer um projeto em Minas e o negócio funcionar? E funcionou. De certa forma, funciona até hoje.
Mas eu tive que envolver muitas pessoas, né? Entendi. E aí eu ia pedir ajuda para um, ajudo, outro, eu não ajudo, eu ajudo, outro não ajudo. E aí, cada não que eu recebia, eu ia procurar uma faculdade daquilo. Eu falei, não, Vou eu procurar vou entender fazer sozinho. faculdade para resolver o problema, porque já. Então, assim, eu costumo dizer que para cada não que eu recebia era uma faculdade, era uma Você ia matrícula. Eu fazendo. transformava numa matrícula e ia fazer uma faculdade. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Falei aqui no início que ele ganhou o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado, que é um prêmio da Presidência da República. Por que você ganhou esse prêmio? Esse prêmio é o projeto Recreio pela Raiz, né? Quando eu comecei a desenvolver esse projeto, ele era voltado, ele tem 5 pilares, que ele vai desde a educação ambiental, a formação profissional, a saúde, a educação, e eu comecei ele bem voltado para a área de meio ambiente, né? Então, nessa época, o projeto trabalhou muito em cima de reflorestamento, muitas plantações em áreas degradadas, desmatadas. E aí, como eu falei, né, as necessidades, as demandas vão aparecendo e as coisas vão se transformando. Então, ficou um tempo, né? A gente tinha berçário de sementes e a gente ia fazendo essas plantações e, e depois a gente viu também que muito do que a gente plantava se perdia, porque às vezes a própria população não preservava, ou a gente entrava num período de seca pelo clima da nossa região, então não era um melhor momento para plantar, então vão andar para outras coisas. E aí eu comecei a ver em outros aspectos. A UERJ, como tem o Hospital Universitário Pedro Ernesto, ela tem hoje, o depósito já é menor, mas um depósito imenso de bens inservíveis para a instituição. E eu falei, caramba, isso fica aqui, é mal utilizado. Que tipo de bens? Tudo que tem dentro de um hospital, substituiu por outro novo, vai para o depósito porque não serve mais para a instituição, virava um bem inservível. E toda instituição de ensino trabalha com ciência e tecnologia, então Sim. é natural que as Substituições. substituições ocorram, né? Então, assim, não se trata de desperdício, se trata de que a educação, a ciência e a tecnologia Precisa do que é funciona melhor. assim. De repente, esse microfone vai ser substituído, ainda funcionando, mas se depende dele para fazer ciência e algo melhor foi lançado, ele Sim. vai ser substituído. Então, a gente tinha um depósito muito grande, a gente não, a UERJ tinha um depósito muito grande, e aí eu comecei a montar vários processos de doação para o Hospital São Sebastião de Recreio. Depois foi feito para a Secretaria de Assistência Social de Recreio, com o secretário municipal Marcelo Andrade. E essas doações também depois foram feitas para o Que município legal. de Palma. Um movimento muito legal. Sim, De você pegar aquilo que já não tá servia mais, inútil. inútil para aquela instituição, mas que E era algo ouro para muito para outras. outra. Então, assim, Sempre esse canal, né? foi uma transferência que, assim, acredito eu que tenha sido inédita no Brasil, porque, assim, sem aplicar depreciação nesses bens, foram algo acima de R$ 500 mil, né? E então, assim, eu O desconheço no que Brasil para essa um município iniciativa. pequeno da Zona da Mata Muito de pequeno. Minas é muita Representou muita coisa. coisa. Isso foi. Salva a vida de muita gente. Assim, eu costumo dizer que isso acaba abrangendo mais de 2 milhões de pessoas, porque a Zona da Mata tem mais de 2 milhões de habitantes. E aí eu fiz depois também um processo de doação para a Casa de Caridade Leopoldinense. Primeiro eu pedi fotos das camas, né? E vi também na reportagem do jornal local. Aí eu falei, as camas que tem aqui no depósito são São melhores do que as camas melhores. que tem lá. Então foi uma doação muito grande de camas também, né, para fazer reposição de camas. E,
E aí foi doação. Através da UERJ, dessas doações, consegui mandar coisas para Asilo São Vicente de Paulo, em Palma, para Casa de Saúde e Maternidade Maria Ló, em Palma, Hospital São Sebastião de Recreio, Centro de Assistência Social de Recreio, Casa de Caridade Leopoldinense e Leopoldina, foi muita coisa. E daí veio esse prêmio. Aí esse projeto Recreio pela Raiz foi concorrer esse Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado. O mais curioso é que o prêmio é regional, né? Apesar de ser nacional, ele era um vencedor em cada região, Sim. né? Finalista só teve região Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, Centro-Oeste, se eu não me engano, acho que foi a Centro-Oeste que não se classificou. Então, assim, região Sudeste, eu fui o vencedor, então o indivíduo voluntário da nossa região aqui, que é a região Sudeste, sou eu. Mas a maior nota, eu tenho muito orgulho de falar isso, a maior pontuação de todas as regiões são minhas. Então, assim, ainda que fosse um prêmio 100 regiões, né? Eu ganharia de qualquer maneira. Você ganharia. Tiago, que bacana, que bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre faço. Eu não te falei, mas eu sempre faço. Não sei se você assistiu os outros episódios do podcast, para poder pegar umas diquinhas, mas essa é para pegar o elemento surpresa mesmo. O que é sucesso para você? Sucesso é você conseguir se superar, se transformar e não ser estatística. Eu acho que você é sucesso, eu acho que eu sou sucesso. Coisa bonita. Tiago, tem algum personagem da história, vivo ou não, que você tem muita admiração? Assim, acredito que a minha mãe me ensinou muita coisa, né? Principalmente quando eu começo a lembrar do Tiago, criança autista. O autista tem muita dificuldade de olhar nos olhos. E eu consigo olhar nos olhos das pessoas com muita facilidade, ou com menos dificuldade, talvez, porque a minha mãe falava: meu filho, para as pessoas acreditarem em você, acreditar nas coisas que você fala, você precisa olhar para os olhos das pessoas e não ficar com a cabeça baixa. Então, assim, dessa maneira eu fui ensinado a conversar olhando nos olhos das pessoas. Então é sua mãe. Minha mãe. Personagem, sua mãe. Você tem algum hobby? Não é hiperfoco, é hobby. Viajar. Eu amo viajar. É mesmo? Amo viajar. A sensação de conhecer lugares nunca antes visitados? Sim, e assim, a preferência é ir para lugar. Gosto de repetir passeio, mas a preferência é sempre ir para um lugar diferente, um país diferente, que é às vezes até controverso, porque assim, tem autista que tem uma dificuldade imensa de viajar, em estar em lugares, né, desconhecidos, mas assim, para mim, a viagem funciona. Eu não preciso de fazer o roteiro, pode ser feito por outra pessoa, mas assim, não saia uma linha do que está programado ali. Não fale assim: amanhã a gente vai em outro lugar. Que não é o que Não, que eu não aceito. Isso aí gera briga, gera problema, gera discussão. Mas fora isso, viajar, eu amo viajar. O que você tem de projeto agora para o futuro? Para o futuro, assim, é uma pergunta que eu tenho dificuldade de responder, porque como o diagnóstico veio dia 11 de abril desse ano, isso me 11 deixa... 11 de abril é dia do aniversário de um primo meu. Então, assim, mexe um pouco, porque assim, a gente vive o capacitismo, a gente vive o preconceito. Meu sonho sempre foi ser professor de fato, professor de sala de aula, né? Porque assim... É mesmo? Eu sempre dei aula, quando eu era adolescente, que eu trabalhava no Hospital São Paulo, tinha um projeto Girassol que ensinava, alfabetizava adultos, e aí eu era professor voluntário também nesse projeto. Parece que dentro da sua história a educação sempre esteve presente. Eu sempre tive o sonho de ser professor. Você me preparei, e assim, eu me preparei para isso.
E aí tava com 2 currículos lá em casa para procurar instituições de ensino para poder levar, mas aí eu fico pensando: "Gente, como é que vai ser?", né. Então, assim, eu não sei como as pessoas vão me enxergar, porque as pessoas elas enxergam o autista como alguém incapaz, como um doido, como um louco, como um retardado. Então é muito importante frisar que autismo ele não é doença, né, uma pessoa com autismo ele não tem uma doença, ele não porta uma doença, né, ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento que não faz ele inapto para exercer diversas coisas, né. Não é uma E sentença, não né? é uma sentença, mas assim, a gente não está livre disso. Aí as pessoas adultas costumam dizer que o diagnóstico do autismo é libertador. E aí eu tomei meio que birra com a palavra de libertação. Ai, eu não sei se você já se deparou com essa frase. "Ai, tive meu diagnóstico de autismo, foi libertador, foi uma libertação na minha vida". Para mim é completamente o contrário. Hoje eu me sinto aprisionado. Aprisionado porque, assim, a sociedade, o mundo, as empresas de maneira geral ainda não está preparada para o autismo. Mas estamos nos preparando. Assim, eu acredito que a gente já avançou muito. A gente tem muito a avançar, né, enquanto sociedade, enquanto, enquanto pessoas também, né, enquanto educadores. Mas eu acho que a gente já avançou muito e hoje a gente tem algo que eu acho que a gente não tinha antes ou que tinha menos, que é espaços como esse aqui, Ah, não, com para vir certeza. pessoas assim como você, que é alguém que tem um monte de habilidades, que faz um monte de coisa boa para o mundo, que está fazendo bem, né, para o mundo, para a coletividade, para além do seu próprio umbigo, e que tem o transtorno, assim, e por último, em última linha, em última instância, assim, não é você, a gente não enxerga, por isso que é interessante a gente falar tudo que você tem feito, tudo que você já fez, tudo que você ainda planeja fazer, porque a gente percebe que, muito pelo contrário, o que você falou aqui é completamente contrário a esse sentimento de prisão que você tem. Porque a gente vê que, apesar de todas essas identificações de pode ter alguma coisa comigo que é diferente com as outras pessoas, mas apesar disso, você não se permitiu parar, você avançou, você fez um monte de coisa a ponto de ser premiado por prestar, sobretudo, um serviço que você nem sabe para onde foi, quantas pessoas foram beneficiadas e você nem tem noção. Alguém que deitou naquela maca, Ah, que sim, fez é, aquele não exame tem. naquele aparelho, que utilizou aquele recurso e que você nem sabe. Então, assim, eu acho que libertador para alguém é no sentido de explicar coisas que até então não tinham. Vão continuar sem explicação, Ah, mas que sim. estão Ah, dentro de um transtorno. nesse ponto, sim. Mas, assim, eu estou entendendo também quando você diz que se sente Em preso relação à em sociedade, relação ao à sociedade, capacitismo. a essa questão do capacitismo. Mas o que a gente percebe é que você já rompeu com isso. Você já rompeu com isso. Só o fato de você estar aqui diante das câmeras, com luzes, falando, fazendo, contando as coisas que você faz, já agrega para esse monte de gente que vai assistir, vai mandar ela para recreio, né? Vou mandar para Recreio, vou mandar para Laranjal. Ó, eu ganhei, eu nasci em Leopoldina, né? Porque naquela época eu nasci em Leopoldina e voltava. Aí eu ganhei uma moção de aplausos do município de Recreio, depois ganhei um título de cidadão honorário recreiense, ganhei o título de cidadão honorário palmense pelo município de Palma, ganhei uma moção de aplausos do município de Laranjal, ganhei o prêmio Anísio Teixeira da UERJ também ano passado, por causa desse mesmo projeto. Que coisa linda. E assim, eu fico feliz com o reconhecimento, né? Eu falo, não é ego, é Não, você mas ser reconhecido pelo aquilo que você faz, claro, claro, né? isso é A importante. gente, isso reforça, né, a sensação de ser capaz E de de ser fazer e de ir útil. além, de ser útil, E ser útil de impulsiona a fato. gente também para fazer Sim, para mais. continuar, Para fazer mais. né? Por exemplo, esse projeto, essa atividade que foi feita lá No no Jericinó. Jericinó, olha quanta coisa, quanta gente, Não, foi quantas maravilhoso, famílias, foi. né?
quantas famílias, quantos profissionais em formação, né, estudantes puderam ir lá aprender, voltar, e nós temos esse retorno deles encantados com o que eles vivenciaram, com o que eles viveram lá. Você já rompeu com isso. Tiago, muito obrigada. Obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Estou assim muito feliz de ter recebido você aqui. Esse espaço aqui está aberto para você Obrigado. também. Quando você quiser retornar, contar as coisas bacanas que você fez, quando você tiver outros projetos como esse e quiser divulgar, esse espaço aqui da Unisão José está aberto para você. Te agradecer por você ter trazido esse outro olhar para essas mães, tantas mães angustiadas, ansiosas. Eu percebo, conversando com mães e familiares, a angústia do não saber, do não... Medo do futuro. Medo do futuro, angústia do não saber e de saber também da sua consciência, da consciência da sua finitude, né? Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Sim. E quem vai cuidar dessa criança? Quem que não será mais uma criança? E aí essa sua fala aqui, essa sua vinda aqui, dá também a elas esse conforto de que, poxa, eu vou investir no meu filho. Trabalhar pela Eu independência vou do investir filho. muito no meu filho, porque daqui a pouco esse meu filho não só vai ser independente, mas ele também vai estar sendo uma célula boa nesse universo, né? Vai estar fazendo bem também para Sim, outras e esse pessoas. é o grande pensamento. Essas crianças autistas cresceram, crescem e ainda estão crescendo. Então, mais do que nunca, é trabalhar pela independência delas, porque é uma fala muito triste. Mãe não é para sempre. É isso. Infelizmente, mas a gente sabe que não é. Então, muito obrigada. Você quer deixar um recado para alguém lá da UERJ, pessoal da UERJ, pessoal de Recreio? Pode olhar lá para a câmera e Eu deixar. quero deixar um abraço especial para Recreio, que é minha cidade de fato natal, é onde tudo começou, né? Dizer à minha mãe que eu a amo muito, Como é que é o nome dela? Denise. Dona Denise, um beijo. Fez um ótimo trabalho. Vou mandar um beijo para minha mãe também, tá? Porque ela cobra Claro, sempre. tem que mandar. Dona Elizabeth, que fez 76 anos. Olha que legal. Fez aniversário. Beijo, mãe. Parabéns, Elizabeth. As cidades que me acolheram, que foram Laranjal, Palma, Leopoldina, que na verdade era o projeto Requei pela Raiz, que acabou pegando várias cidades da Sim. região. Agradecer ao Recreio Esporte Clube, que eu sou diretor social também agora recentemente, que tem um projeto Coração de Leão, que é a escolinha de futebol para as crianças. A gente precisa levar o esporte para as crianças, as universidades, os centros universitários, através dos projetos de extensão, então tem um braço imenso. E daqui a pouco vai virar podcast de novo, ao invés de Pode finalizar. falar, não tem problema. Assim, uma coisa que eu acho muito importante, que o governo, independente de partido político, esquece política, o governo de um país, ele nunca vai ter braços para alcançar a todos, né? E é exatamente através desses projetos e a educação, né, as instituições de educação, as instituições de ensino superior têm braços fortes e grandes para alcançar muita coisa, principalmente através dos projetos de extensão, dos estágios. Então, assim, o voluntariado dentro do terceiro setor, dentro dos projetos de extensão de ciência e tecnologia, tem um braço muito grande e forte para poder atuar e tirar muitas pessoas de situações de vulnerabilidade. E a São José, nossa instituição, tem esse compromisso, né? A gente tem o nosso coordenador de extensão, professor Tiago Ávila. A gente tem vários projetos de extensão em curso, né? A gente tem o projeto do curso de enfermagem, tem o projeto de extensão do curso de fisioterapia. Nós temos grupos de pesquisa, temos um grupo, né, de estudantes que são selecionados para trabalharem também no projeto de extensão. Temos o projeto de extensão também da educação física, em que a gente presta serviço para os funcionários aqui. O projeto de fisioterapia presta serviço para os funcionários e para a comunidade, para pessoas idosas. Então, é interessante também, né? É muito gratificante para nós, enquanto professores, também poder ter a oportunidade de trabalhar numa instituição que tem esse olhar,
que não é só para cumprir uma determinação, uma normativa do governo, né? Mas é trabalhar num espaço que pensa também para além do acadêmico, né? Pensa também nessa questão social. E aí você está convocando aí o pessoal de Minas. Rio também, Minas, porque é o meu berço, e tem muitas cidades envolvidas. Morei muitos anos em Muriaé também, terminei o segundo lugar em Muriaé, fiz o curso de auxiliar de técnico em Muriaé, trabalhei muitos anos no Hospital São Paulo. E desde os 22 anos aqui no Rio, então, assim, eu tenho muito a agradecer à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, ao Hospital Federal da Lagoa do Ministério da Saúde. E agora eu estou com vontade de estudar na faculdade, na São José. Vem para São José. Vou virar aluno da São José agora, porque... Viu? Eu sou uma embaixadora. Pois é. Vem para São José. Tiago, estou agora te desafiando aqui no podcast a nós fazermos uma parceria, nós levarmos nossos alunos de pedagogia, de fisioterapia, de educação física, para conhecer esse projeto lá, com a zooterapia lá na UERJ. Eu acho que isso vai ser muito bacana, vai ser muito agregador a gente fazer uma atividade aqui, trazer o projeto para cá, assim como vocês fizeram lá lá no Jericinó, e a gente criar maneiras de trazer, porque isso é inovador e é maravilhoso. Eu vou conversar com a professora Lília Fagin, que é coordenadora do Enfiabilitar, e com o professor Alexandre Belo, que é coordenador do Zooterapia UERJ, e manter, sim, essa parceria sempre, até para a gente poder contar sempre também com os acadêmicos da São José. Sim, que são maravilhosos, que gostam também do voluntariado e que tem esse olhar também, incentivado pela gente, mas também muito da natureza deles, de servir o outro. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. Adorei, foi maravilhoso. Eu estava extremamente nervoso. Eu estou muito feliz. Muito obrigada mais uma vez. Você que nos acompanhou até agora. Muito obrigada. Não deixe de curtir o nosso podcast, comentar o nosso podcast, enviar esse podcast para as pessoas que você acha que vão gostar. Coloca no grupo da família. Coloca para mãe, que mãe segue sempre no assiste. Instagram. Segue Tiago @ Tiago Ragauskas. Tiago Ragauskas. E lá a gente também sempre tem, no meu Instagram, muita coisa da São José, coisas que nós fazemos aqui, @Kátia Malaquias, com CH Malachias. Você está convidado também a entrar lá no nosso site, seguir nosso canal no YouTube, no Spotify, para você poder acompanhar as coisas que a gente tem feito aqui, que é tudo para vocês. Tá ok? Vem para São José, faz igual o Tiago. Tô chegando.